Amém, queridos? Graças a Deus. A palavra do Senhor está no livro de Gênesis, capítulo 13, no seu versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Abrão e Ló separam-se. Gênesis 13, versículo 7. O versículo 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, eu coloquei aqui o título dessa palavra como um retrocesso. O pastor Paulo iniciou aqui os avisos dizendo de olhar para trás. E quando eu fui estudar essa palavra, e Deus vai trazendo coisas novas, e não tem como não fazer essa pergunta para você. Nós estamos em 2020. O 2019 ficou para trás. E ficou para trás mesmo. Muitas coisas da nossa vida, às vezes elas ficam para trás. E aí a gente entra em 2020 e a gente recebe um monte de mensagem do ano novo, do tudo novo. E a gente diz assim: agora vai ser tudo novo. Mas não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Porque tem coisas que estão para trás que precisam ser resolvidas. E a gente não pode só entrar no 2020 só porque mudou a folhinha. Nós precisamos olhar para 2019 se tem alguma coisa que precisa ser arrumada, que precisa ser consertada. Estou falando de perdão. Pastor, o meu não é de 2019 não, o meu é de 2018 ainda. Então 2 anos já estão indo aí. Pastor, o meu é de 2001, 88, que eu não falo com o meu irmão, eu não falo com o meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu não falo mais com ninguém.
Mas somos servos de Deus, e temos a presença de Deus em nosso coração, através do teu Espírito Santo, e o fruto do Espírito, ele precisa ser colocado para fora. Queridos, então não tem como algumas coisas não acontecerem na nossa vida, e é muito importante que nós deixemos que o Senhor comece a trabalhar em nosso coração, trabalhar na nossa alma, para que nós possamos nos libertar e verdadeiramente ser livres de algumas coisas que nos aprisionam lá atrás, e você viver em paz. Amados, aqui a palavra do Senhor diz que Abrão e Ló sentaram para conversar, e um falou para o outro: olha, os nossos pastores estão em guerra aí, estão brigando, estão em contenda. Abrão e Ló, alguns anos atrás, e eu não sei se a história se repete. Você já viu algum pastor em contenda com outro? Então, Abrão disse para Ló: olha, nós vamos ter que nos separar. Está tendo discussão entre os meus pastores e os seus pastores, e você pode escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e você tem aí a escolha. Queridos, ele olha para o deserto e ele olha para as campinas, ele olha para as campinas verdejantes, ele olha para o lugar regado. Então ele não perde tempo, ele olha para aquilo que é bom, aquilo que aos olhos saltam. Ele fala: eu vou para esse deserto não tem nada, então eu vou para cá. Eu vou colocar as minhas tendas aqui onde há rio, aqui onde há árvore, aqui onde há pasto, aqui onde há vida, eu vou para cá. E muitas vezes nós esquecemos de algo, e que é muito importante. A bênção, ela não está nos lugares, as bênçãos, ela não estão nos objetos. A bênção de Deus, ela não está nas coisas. A bênção de Deus, ela está em nós, ela está em mim, ela está em você. Então, onde você for, a bênção, ela precisa estar em você. O Espírito Santo de Deus, ele está em você, ele habita em você, e por onde você for, o Senhor estará contigo. E havia uma promessa que Deus ia abençoar Abraão. Então, o que eu mais queria, querido, era estar perto desse homem. O que eu mais queria era estar perto dele, porque havia uma promessa, e porque Deus falou assim: olha, eu vou te abençoar, e quem estiver perto de você vai ser abençoado também. Então ele poderia ter relutado, ele falar: não, eu não saio de perto de ti, eu não sei o que a gente tem que fazer, e eu vou ficar perto de você, porque há bênção perto de você. Mas não, querido, quando a gente vê alguma oportunidade, e a gente, infelizmente, a gente se engana, porque muitas vezes nós crescemos os olhos, e talvez a gente veja que a gente vai se dar bem naquilo. Então Ló olhou para as campinas e falou: estou feito. Mas ele esqueceu que atrás das campinas, atrás dos montes, havia uma cidade pecaminosa, havia destruição ali. O versículo 13 diz que os homens daquelas cidades eram maus, pecaminosos contra Deus. Querido, então ele pega a sua casa, ele pega a sua família, e ele leva para lá. Quando eu ministrava para mim essa palavra, o Senhor tratava no meu coração que existem decisões que você toma e a sua esposa, ela vai junto. Existem decisões que você toma e é para toda a tua casa, é para toda a tua família.
E muitas vezes essa decisão ela é boa para você, mas ela não é boa para o seu filho, ela não é boa para a sua filha, ela não é boa para a sua família. Mas a gente só olha as Campinas, a gente só olha o momento, e a gente vê que é uma grande oportunidade. Então o meu conselho a ti é sentar com a sua família, sentar com a sua casa, e você colocar diante de Deus, colocar diante do altar do Senhor, e falar: Senhor, eu estou prestes a tomar uma decisão, e essa decisão, ela não pode ser só para mim, eu posso estar colocando a minha família em risco, eu posso estar colocando a minha família em perigo, e eu não quero que isso aconteça. Talvez Ló, ele não pensou assim, ou de imediato pensou: vai ser melhor para a minha casa, vai ser melhor para a minha família. E muitas vezes, amado, nós somos enganados com esse desejo, que muitas vezes é insano, é sem pensar, é sem tomar a atitude certa, e a gente coloca toda a nossa casa, toda a nossa família em risco. Mas Deus está aqui para te dar uma atenção, para falar ao teu coração, para ministrar a você e dizer: toma cuidado com aquilo que você está pensando em fazer, me coloca à frente, me coloca no lugar, que talvez eu tenha uma outra porta para você, para a tua casa, para a tua família. Uma coisa é certa, eu não vou te deixar na mão. Queridos, então ele leva a sua casa e a sua família para esse lugar de destruição. Amados, e a família de Ló começa a viver coisas terríveis ali. É uma cidade que dispensa comentário, ao ponto de a ira de Deus se acender e Deus querer destruir toda a cidade. Então Abraão ainda ele intercede pelo seu parente. Ele fala: Senhor, tem gente lá santa, tem gente lá boa. Porque muitas vezes nós tomamos decisões, amados, na precipitação. Não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você é uma pessoa que só pensa em você, é que você acredita que talvez seja melhor. Mas o orar a Deus e o buscar de Deus e deixar que as coisas aconteçam, e eu tenho como ter paz no coração, é a resposta de que o caminho está certo. Então a palavra do Senhor diz que Deus anuncia que vai destruir aquela cidade, e Abraão ele começa a interceder, e Deus fala assim: ó, vai lá, eu vou mandar os anjos avisar, para que eles possam sair de lá. Versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo. 24, capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Estamos falando, amado, de uma cidade que não agradava a Deus, uma cidade que entristecia o coração de Deus. E Deus ele dá uma ordem: olha, peça para que todos saiam de lá, mas não olhem para trás, porque se olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Se fosse você, olharia para trás? Você já olhou para trás alguma vez? Já olhou para trás? Alguma vez? Falou assim: nossa, que tempo bom, hein? Naquele tempo, hein? Se eu tivesse feito essa escolha, se eu tivesse feito essa. Hoje, será que você olhou para trás? Olhar para trás é um retrocesso, né? É olhar para trás.
Mas pastor, então contradiz algumas coisas, porque o senhor está falando para olhar para frente, agora o senhor falou no começo que é bom olhar para trás, para ver aquilo que ficou lá atrás, e que precisa ser arrumado. Queridos, então por que essa mulher olhou para trás? Quando Deus deu a ordem falando assim, não olhe para trás, e ela teve a curiosidade de olhar para trás, eu já ouvi tantas coisas. Uma delas é que o coração dela estava lá ainda. Talvez ela tinha feito amigos, amigas. Mas eu vou deixar as minhas amigas ali? Ou será que vai acontecer mesmo? Uma coisa é fato, querido, o Senhor deu a ordem, não olha para trás, olha para frente. O pastor, ele acabou de citar isso, quando ele trouxe aqui a mensagem. Eu prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13, 14, eu prossigo para o alvo é Cristo. A gente olha para frente, é para frente que nós olhamos. Mas essa mulher, ela recebe a ordenança e ela olha para trás. Queridos, e nós estamos vivendo um tempo em que a tecnologia, ela está tão avançada, está tão futurista, que assusta. Essa coisa futurista, esse avançado, a gente assusta que não sabe se isso é avanço, é andar para frente, ou é retrocesso. Antigamente, quem tem alguma professora aqui? Professor? Tem. Na nossa época, na época do pastor Diogo, quando ele brigava com a professora, quem que apanhava? A professora ou ele? A ele. A professora e do pai. Apanhava do pai e apanhava da professora. A professora me bateu, você vai apanhar de novo. Porque era tida como segunda mãe, e os pais amavam isso e incentivavam isso. E aí hoje, se a professora colocar o menino que jogou uma carteira nela para fora da sala, ela é processada. Isto, irmãos, é avanço ou é um retrocesso? Eu escolhi aqui uma história tão bonitinha. Há um costume judaico sobre o amigo do noivo. Então está o casal de noivos e o noivo tem um amigo. Ele pega um brinco e ele fala assim: leva para minha noiva. E ela põe lá na orelha. E o amigo do noivo olha, volta para o amigo e fala assim: ela ficou bonita. Verdade? Ela ficou bonita? Ficou bonita. E depois ele compra uma coroa, e daí ele fala assim: leva para minha noiva. E ele coloca a coroa, e com o brinco, e ele volta, e fala: nossa, com o brinco e com a coroa, ela ficou muito linda, sua noiva. E assim sucessivamente. Porque o noivo, ele não pode ver a noiva. E ele tem que ter um amigo muito chegado, onde ele pode confiar. E quando ela está totalmente adornada, então o amigo vem e diz assim: ela está pronta para casar. A sua noiva, ela está linda.
Quando Cristo ele vai subir, ele diz assim: eu não vou deixar você órfão, eu vou deixar o meu Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Então o noivo está lá, e o teu Espírito está aqui, e de vez em quando, ou quase todos os dias, ele te visita, e ele te coloca um brinco, ele te coloca um novo cântico, ele te coloca um louvor, ele te coloca algo que te formoseia o rosto, e ele vai te preparando, ele vai tirar uma pedrinha que está ali te incomodando, ele vai te perdoa, ele te ensina, e ele vai te moldando, e ele vai deixando lindo, e quando ele vai para Jesus, ele fala assim: a tua noiva está ficando linda, a tua noiva está sendo adornada, a tua noiva está sendo presenteada, a tua noiva está ficando pronta. O Cristo, ele está ansioso para vir buscar a noiva, que sou eu e que é você, mas ele nos deixou o Espírito para nos ensinar. Há uma voz que diz: este é o caminho, andai nele, é para frente que se anda, aleluias. Então ele te visita para te ordenar, e vai te ornamentando, te preparando para o noivo. Mas talvez hoje ele diz: isso de 2019, tira, está feio, vai entristecer o teu noivo. Arruma, conserta, se prepara, porque ele virá. O avanço nos dias de hoje, querido, não vou perder muito tempo aqui falando de tecnologia, porque nós somos aqui do tempo que Bíblia já era o suficiente. Hoje as igrejas, elas estão totalmente modificadas, modernizadas, futuristas. E eu não sei se isso é avanço, querido, ou retrocesso. Onde a pessoa fala assim: você falou que ia me trazer numa igreja, né? Já vai começar o esquema. Então eu não consigo dizer se isso é avanço ou é retrocesso. Se isso não é olhar para trás, querido, e achar que temos que ser como éramos lá. Então temos que tomar cuidado, queridos, porque esta mulher, ela olhou para trás, ela desobedeceu a ordem de Deus. Olhar para trás é desobedecer a ordem de Deus, quando Deus está dizendo: olha para frente. Quando ela olha para trás, ela é transformada numa estátua de sal. E isso chama muita atenção, porque uma estátua de sal poderia ter sido morta ali, um infarto fulminante, mas ela foi transformada numa estátua de sal só porque olhou para trás. Diga assim: só porque olhou para trás. E às vezes a gente faz isso, querido, fala assim: só porque eu fiz isso, só porque eu fiz isso. Queridos, olha que interessante. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Mas a palavra diz assim: se o sal for insípido, ele não presta para mais nada,
a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. E se a sua funcionalidade, se o sal não faz mais parte da sua vida, e se você não dá mais sabor, não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. O sal ele é de grande importância. Eu peguei aqui um versículo, um dos montes que tem. Levíticos, a palavra do Senhor fala assim: e toda a oferta dos teus manjares salgará com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta ofertarás o sal. Levíticos 2, versículo 13. O que eu vejo é um cuidado de Deus, que até mesmo ela desobedecendo, Ele teve o cuidado de transformar ela em algo que Ele pudesse usar como referência. E Jesus dá essa declaração no livro de Lucas capítulo 17, versículo 32, ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ele está dizendo e corrigindo o povo, eles lembram daquela mulher. Então ele usa até para evangelizar uma situação em que foi adversa. Mas querido, tome cuidado quando você, que é o sal da terra, não está servindo mais para isso. Porque o sal ele dá equilíbrio, ele dá o tempero. E se ele não está dando esse equilíbrio, se ele não está dando esse tempero, ele não serve para mais nada. Isso diz a palavra, a não ser para ser pisado. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que segura um instrumento para arar a terra e olha para trás está apto para o reino de Deus. Você tem olhado para trás? Olhar para trás, querido, é quando você está aqui, ó, segurando no arado, e o boi está indo à sua frente, e você que comanda o boi. E se você olhar para trás, o suco na terra pode fazer assim, ó. Ele sai da retidão, porque você está olhando para trás. E se você quiser fazer esta prova, pegue você e a sua esposa, pegue o teu carro e fale assim para ela: meu amor, eu vou andar 180, mas eu vou olhar para trás, e nós vamos ver no que vai dar, e eu quero ver o conselho que ela vai dar para você. Vai sozinho. E aí, Jéssica, vai sozinho? De carro, né? Quando ele está dizendo ninguém está apto, quando olha para trás, e ele está falando exatamente disso, querido, é porque você está trabalhando e tem um objetivo, é fazer uma linha reta. E se você não estiver com o foco, que foi exatamente o que o pastor acabou de falar agora há pouco, olhando para o alvo, e se você desfocar, querido, a chance de sair torto esse seu caminho, a chance de dar errado o teu casamento, a tua casa, a tua família, o teu ministério, é muito grande, porque você não está com os olhos fitados em Jesus.
Talvez você está olhando para o lado, olhando para trás, olhando para a circunstância. Nós precisamos olhar para a palavra, olhar para Deus e aquilo que Ele quer para nós. Então por isso que aqui a palavra do Senhor diz que Jesus fala assim: olha, quem olha para trás não está vendo o que está acontecendo na sua frente. A chance de você errar o caminho é muito grande, e é por isso que ele diz: olha para a frente, não olha para trás. Daí eu volto para a mulher de Ló. Ela desobedeceu uma ordem de Deus, mas talvez Deus, que sabe de todas as coisas, estava dizendo: você tem que fugir daí o mais rápido possível, porque se você olhar para trás, você pode cair, você pode tropeçar, e você pode cair, e o teu marido, ele vai querer socorrer você, porque não vai querer deixar você caída, então ele vai querer lá levantar você. Então porque você olhou para trás, porque você tomou essa decisão, talvez toda a tua casa, toda a tua família vai morrer, porque você desobedeceu, olhando para trás, e não viu o que tinha na sua frente. Então, queridos, nós precisamos olhar para Jesus. Não olhe para o retrocesso, não olhe para aquilo que não agrada ao Senhor. Isso pode te trazer sérios danos, danos maiores na sua casa, danos maiores na sua vida. E nós estamos vivendo momentos especiais, onde a mídia está colocando padrão de vida, e o padrão correto é esse, e o padrão certo é esse. E quando nós olhamos e confronta a palavra, você vê que não é avanço, é retrocesso. E muitas vezes isso tem chegado na nossa casa, através das notícias, através dos jornais, através das programações, e nós vamos aceitando isto, e isto vai fazendo parte da nossa vida, ao ponto de nós acharmos que agora tem que ser dessa forma. Não é assim que tem que ser. Tem que ser no padrão da palavra, no padrão do amor de Deus, no padrão do Senhor. É olhar para a palavra e seguir. Eu vou ler em Filipenses. Olha que incrível. Quando o apóstolo Paulo dá essa declaração. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele dá essa declaração, querido, a gente automaticamente, sem olhar profundamente aqui o versículo, a gente fala: não vou mais fazer, não quero mais falar com meus amigos do passado. Não é isso. É você saber o tempo em que você tem que reconhecer que errou, reconhecer que fez alguma coisa lá atrás e que precisa ser acertada, que precisa ser arrumada. É você olhar para trás, como diz no livro de Apocalipse: lembra de onde caíste e volta a cometer as primeiras obras, arrependa-te.
Então muitas vezes nós precisamos fazer esse caminho de volta. E muitas vezes esse caminho de volta não é retrocesso, é avanço. É fácil perdoar? É fácil se humilhar? Não é fácil, querido. Não é fácil cumprir a palavra. Não é fácil voltar atrás a uma palavra. Não é fácil você se achando estar certo, dizer: olha, me perdoe. Não é fácil, querido. Isso não é retrocesso. Isso é um crente. Isso é um homem de Deus. Isso é um homem que olha para Cristo. Isso é um homem que tem um alvo que é Cristo. Isso é um homem que cumpre a palavra. Uma mulher de Deus que sabe o que quer, que está determinada. Não é retrocesso. É dar um passo atrás, arrumar o que ficou lá e seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Aleluias. O que o inimigo quer é que nós fiquemos presos a isso. E quem ficou lá atrás fala assim: agora está lá, ó, mas deixou aqui. E eu te convido, igreja, saber fazer os caminhos. Se for fazer o caminho de volta, saber quem está com você. É Deus. Saber que ainda que você tenha que olhar para trás, não é esse olhar de arrependido de sair daquele mundo, é olhar para trás e ver se tem alguma coisa que precisa ser arrumada para o nosso 2020 fluir. Nunca fazer a vontade de Deus é um retrocesso, é um avanço. Que Deus continue nos abençoando, nos dando a direção e dizendo: este é o caminho, andai nele. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?